E aí galera, o meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do canal Passaporte Missionário. Hoje eu estou aqui com o Sandro, a história dele é muito boa e vai servir de inspiração para muitas pessoas. Sandro, para dar início a essa conversa, eu queria te perguntar quem é você, como começa a sua história, como você se define? Bom, meu nome é Sandro, nasci na cidade de Ourinhos, na data de 1972, e ali começou toda a minha história, né? De infância, de criação. Logo quando eu nasci, não conheci meus pais verdadeiros, né? Sou adotivo. Meu pai e minha mãe conheceram uma mulher e essa mulher não poderia criar essa criança, que hoje sou eu, e tiveram a ideia de adotar eu, né, de criar eu, e começou ali uma infância muito legal, tinha uma religião envolvida no meio. Ali meu pai começou a beber cedo, né, a beber bebidas alcoólicas, e eu era bem legal, era bem gostoso, era a minha infância no começo, né. Gostava de brincar com a minha irmã, era minha única coleguinha, né? Minha irmã era minha amiga, né? E brincava, mas ali logo do começo, desde a infância ali, eu comecei a ter problemas. Meu pai tinha dificuldades comigo, né? Por causa devido a bebidas, e a minha mãe também começou a brigar muito, a discutir com meu pai, e aí eu acabei fui crescendo, né? E como toda criança, peralta, né? Fazia muita arte. E aí eu apanhava demais, comecei a apanhar muito mesmo. E aí fui crescendo, né? Eu morava num bairro quase perto de um bairro nobre de Ourinhos. E ali nós saímos dali, fomos para um lugar mais, uma periferia, né? Da cidade de Ourinhos, mais um bairro mais afastado do centro da cidade. E meu pai ali, ele começou a ter reuniões de uma denominação, e eu nem sabia, não tinha muito assim, interesse muito em religião. Eu frequentava com ele por causa da minha família, porque ia, né? Ia por impulsão. Mas ali o alcoolismo do meu pai começou a piorar, né? Meu pai começou a beber com frequência, saía de madrugada, era um homem muito trabalhador, acordava de madrugada, saía, voltava tarde da noite, mas quando ele voltava embriagado, né? E ali eu comecei a crescer naquela infância conturbada, e minha mãe ficava nervosa por causa do meu pai, brigava, e eu acabava apanhando demais por causa devido às minhas artes. E ali eu comecei a ver que ali começou a sair fora do controle, percebi, né? E minha mãe ficava dormindo no quarto comigo, separado do meu pai, com a minha irmã, junto com a minha irmã, e ali começou a ficar constrangente. Quer dizer, os seus pais agora começaram a brigar muito e a dormir em camas separadas. E vocês como família percebiam isso? Percebemos, né? Inclusivamente a minha irmã e eu dormíamos no mesmo quarto com a minha mãe. Só que a minha irmã já era de maior e eu era de menor, era pequeno ainda, né? E como a cabecinha de uma criança interpretava tudo isso? Olha, naquele momento eu não sabia definir, porque para mim ainda não tinha noção do que estava acontecendo. Eu não tinha ainda noção de por que meu pai estava lá na cama. Para mim não tinha interesse também de saber, né? Mas eu ficava muito traumatizado de ver aquilo. Eu não gostava de ver aquelas coisas, né? Ficava muito triste devido aos meus amiguinhos, né? De ver o meu pai e aí caçoar, tirar sarro de mim. E também tirava sarro do meu pai, eu não gostava. E aí a minha mãe, eu fazia algumas artes ainda, né? Jogava futebol e tal, e ia pra rua. Comecei a fazer umas coisinhas mais difíceis ainda. E foi por essa época, Sandro, que as drogas entraram na tua vida? Então,
Devido às circunstâncias da separação do meu pai, né, no lar, e houve uma traição por parte de um dos dois, né, que eu não quero comentar, né, mas houve parte de traição e com um vizinho, e eu acabei ali pegando no ato ali aquelas circunstâncias, né, ao vivo, e na minha cabeça eu fiquei meio assim e tal. Quantos anos você tinha, Sandro, quando viu essa cena de traição? Provavelmente uns 10 anos de idade, uns 12 anos de idade. E como isso se relaciona com as drogas? É interessante que eu conheci o irmão daquele que traiu primeiro, né? E o irmão ali, ele fumava cigarro, já era de maior, saía, ia para clube. E um dia ele estava do lado do muro da minha casa, fumando um cigarro, né? E como eu era novo ainda, não tinha tanto amizade, assim, aquelas amizades. Aí ele me ofereceu para dar um trago no cigarro, eu estava fumando. Né? E eu não sabia nem que era um trago de cigarro, né? Só sei que ele colocava aquele negócio na boca e falava assim, deve ser gostoso, né? Ele me ofereceu, falou assim, você quer experimentar? Experimenta. E foi falando na minha cabeça e eu acabei pegando cigarro, até me engasguei da primeira vez, né? E comecei a aprender a fumar um cigarro e ali começou. Então, com 10 anos, mais ou menos, você já começou a fumar? Fumar um cigarro. E os seus pais, Sandro, será que não perceberam que uma criancinha não estava fumando, estava fazendo algo assim? Não, porque eu escondia, né? Lavava as mãos e colocava que boa, detergente, e aí chupava bala, comia doce, e aí eu voltava para casa, porque como moleque, também não gostava de escola também, eu pulava a janela da escola, não matava a aula, não queria saber nada com nada, e a minha mãe não sabia nada disso, né? Nem meu pai. Meus pais, um trabalhava, o outro também trabalhava, então eu ficava sozinha, acabava minha irmã também estudando e eu acabava seguindo as outras amizades, né? Eu seguia as outras amizades com aquelas aventuras, né? De não querer ir na escola, ir para a beira de um rio, e assim foi a minha criação desde criança, né? Meus pais não conseguiam, não viam, né? Chegavam tarde demais para poder estar vendo a minha criação do dia a dia. E essa relação dos teus pais foi melhorando ou piorando? Foi piorando, chegou a um ponto de não ter mais condições de ficar na mesma casa, né? E aí tomaram uma decisão de um deles me levar embora para São Paulo. E ali é onde começou tudo, né? A mudar para pior, né? Eu achava que iria melhorar, né? Eu comecei a aprender até com uns 16 anos, né? Mais ou menos 16, saí de lá com 21, 23 anos, eu tinha o quê? Uns 14 anos, mais ou menos, que eu fui para São Paulo, fiquei mais ou menos ali uns 8 anos em Osasco, e ali eu fiquei trabalhando por volta de um ano, mais ou menos, numa gráfica, que era parente de uma família, né? Meio parente, mas aí eu comecei a conhecer as amizades, comecei a conhecer, assim, uma amizade totalmente diferente do interior. Aí começou a ter mais a livre acesso a bebidas, né? Meu pai bebia, eu falava assim, bom, deve ser gostoso isso, né? E eu comecei ali a tomar uma caipirinha, tomar uma cerveja. Aí já comecei logo no começo, já da primeira droga, já ir primeiro para a cocaína, né? Conhecer a cocaína. Sandro, com que idade você teve contato com a cocaína, então? Provavelmente com os meus 17 anos, mais ou menos, uns 17 anos, que eu comecei o contato com a cocaína. E como foi que você teve esse contato? Foi através de amigos, né? Eu tinha um amigo muito assim, como chegado com o meu irmão, era muito amigo meu, né? Em tudo que eu ia fazer, ele fazia, tudo que ele ia fazer, ele me chamava, então nós andávamos de lado a lado, era como um irmão. Eu ia trabalhar, voltava, e a gente se divertia junto, ficava jogando videogame junto, soltava pipa junto, andava de skate junto, fazia balão junto, ia para danceteria junto, e ia para chácara, mulheres, namoradas, né? E começou ali a minha infância, né? Quer dizer, a minha rebeldia, né? Ou seja, a minha adolescência agora para a juventude, entrando logo no início ali
do problema. Nessa época, Sandro, você vivia com a sua mãe, certo? Vivia com a minha mãe e com o meu padrasto. Como é que era a relação com eles nesse meio tão conturbado da tua vida já? Olha, eu vou ser bem sincero, não tá, naquela fase ali, uma nova pessoa com a minha mãe. Ele bebia, minha mãe nunca bebeu, né? Mas ele bebia, fazia a caipirinha dele, trabalhava, e eu achava que era normal. E aí eu comecei também a beber também a caipirinha, escutar pagode, escutar rap e tal. E aí é onde dava brigas, né, discussões, e aí chegou um ponto ali de ele não querer mais eu dentro de casa, né? Então ali eu também não tinha para onde ir também. Eu tinha medo de voltar para casa do meu pai e ali também não tinha mais trabalho e ali eu fiquei assim, não tinha ação. Eu fiquei um tempo ali dormindo debaixo de uma laje, né? E a vizinha me ajudava. Que difícil, então. Agora você mergulhado já nas drogas, na bebida, também na rua agora. Qual foi o pior momento que você se lembra desse período? Meu pior momento é a rejeição da minha mãe, a rejeição do meu padrasto, que eu achava que seria minha família, né? O que poderia me ajudar mais próximo de mim. Então, assim, eles não é que eles me abandonaram, eles não achavam de acordo com aquilo que eu fazia e não estavam aceitando, né? Então, eu acabei bebendo mesmo, bebi e ficava caído na sarjeta, aí meus colegas começaram a ver a minha situação, começaram a se afastar de mim, né? Muitos começaram a se afastar de mim, porque os pais, as mães falavam, não fique com essa pessoa, que essa pessoa não é uma boa pessoa, né? E como você conseguia dinheiro para comprar bebida, um cigarro, tudo isso, se você não estava mais trabalhando? Então, ali, a maior parte, né, quando eu consegui entrar da minha casa, aí eu comecei a aprender a pegar as coisas da minha casa, né? Além das minhas coisas que eu tinha, eu fazia rolo, negócios, aí eles tinham também, eu tinha um amigo meu que era bem de vida, e ele gostava da nossa amizade, né? Era eu e mais o Ricardo que amava a nossa amizade, levava nós para o clube de carro, e ali ele nos fornecia para nós, né? E eu fazia de tudo para poder ter. Aí eu comecei a fazer alguns bicos, né? Eu conheci uma pessoa que morava na rua de casa, e essa pessoa, foi aí onde começou a se envolver mais com cheque falsificado e assim por diante, né? Ele falsificava o cheque E tu ajudava aí eu ajudava, ia no Ceasa, buscava um caminhão lotado de verdura, de legumes, de frutas, e aí é onde eu conseguia uma parte de dinheiro onde eu consumia minha droga, né? Mas só que assim, aí eu só consumia, eu começava a consumir mais droga e não investia em mim. Um perfume, numa roupa, nada, e ali começou a ficar bem constrangente. Quer dizer, além de agora você buscar algum meio de remuneração ilegal, você usava todos esses recursos nas drogas? Nas drogas. Aí era cocaína. Aí veio a maconha. Aí foi só experimentar, eu não gostei, que era cannabis ativo, não me senti bem, senti enjoado, e falei, isso aqui não é pra mim. Aí foi onde que eu tomei uma decisão de voltar para casa do meu pai. Meu pai morava sozinho, né? E ali ele já tinha perdido uma perna devido a diabetes e já está ficado um pouco cego também. E aí eu comecei a morar com meu pai ali, ajudava ele a aplicar a injeção, né? Fazia companhia. Mas eu ficava no meu quarto, ele me aceitou em casa. E ali eu comecei a conhecer algumas pessoas, né, que traficavam, né? Aí comecei a fazer parte dessa turma. E aí eles buscavam do outro lado, né, do Paraná, e a gente cortava tudo em tablete, em pedacinho, e ia entregando para as pessoas. E assim comecei a consumir mais cocaína. E aí meu pai ficava bravo porque eu ficava só na rua, não ficava em casa, ele não estudava e não trabalhava. E aí droga. Aí comecei a plantar
a maconha e comecei a usar mais. Aí comecei só maconha. Teus dias giravam em torno da droga. Tudo da droga. E também como se diz, uma fama disfarçada, né? Uma fama disfarçada assim. Eu trabalhava num clube, eu comecei a arrumar um trabalho num clube, e uma danceteria, comecei a trabalhar como barman, e ali eu furtava algumas fichas de uísque, né? Para poder arrumar amizades, né? Aí comecei a arrumar um monte de mulheres, um monte de meninas, né? Nossa, não sei o quê, e eu dava uma fichinha de uísque, e comecei a manipular, aprender a manipular, ou seja, a ganhar amigos através de algo. Eu ofertava algo para ter amizade deles, né? E aí, nisso daí, fui me aprofundando mais nas drogas. E eu acabei saindo da casa do meu pai, né? Aí eu fui para a casa da minha mãe já tinha mudado de São Paulo para Ourinhos novamente. E dali comecei a morar, ele aceitou eu, tudo bem, né? E ali fui fazer uma viagem para São Paulo, vim para a casa dos meus tios. Então, como eu era uma pessoa bem conhecida, entre aspas, né? Devido ao tráfico de droga, era bem conhecido na cidade toda. E aquilo ali para mim era, falar assim, bom, eu não preciso de estudar, não preciso de trabalhar, então, olha, ganhar dinheiro, como a gente fala, ganhar dinheiro, eu não via a cor do dinheiro, porque eu consumia as drogas. Quer dizer, muito dinheiro passava pela tua mão, mas não ficava. Muito dinheiro não ficava nas minhas mãos, eu só usava droga. E aí, quando eu voltei para São Paulo, né, já tinha distanciado. Na realidade, assim, eu distanciei de lá, vim para São Paulo devido a eu ter perdido um amigo meu com 19 anos. Também era um amigão meu que andava do meu lado, trabalhava junto com ele, eu era barman, ele trabalhava na parte... Não, eu não era barman, ali eu trabalhava de copeiro e ele trabalhava na parte de barman. E aí nós tínhamos uma amizade muito bacana. A gente pegava as motos, ia fazer trilha, ia para a beira do rio, fazer churrasco, e cocaína, e mulheres, né? E aí teve uma vez que, infelizmente, nós tínhamos pegado uma cocaína bem empastrada, né? Bem molhada, e ele acabou morrendo de overdose, né? Então você perdeu um amigo querido aí. Ali já me traumatizou, eu não estava acreditando, aí quis ver lá, entrar na autópsia, ver e tal, e aquele fiquei traumatizado, o médico falou, não, deixa eu entrar, né? E não deixa, é proibido entrar. E naquela ele deixou, e eu vi tudo ele costurado, eu fiquei traumatizado com aquilo, acabei saindo de Ourinhos e vim embora para São Paulo. Fiquei um tempo aqui e voltei para casa da minha mãe, que estava morando em Ourinhos, e ali... Bebida, baile, brigas, turminha, briga. E aí onde veio a minha primeira internação. Mas Sandro, quando você voltou para casa da sua mãe com seu padrasto, eles perceberam a situação que você estava? Eles não quiseram te ajudar de alguma maneira? Eles falavam para mim que eu precisava de uma ajuda, né? De tentar procurar ajuda, né? De fazer um tratamento e tal. E aí eles começaram a discutir. Aí eu roubava as coisas da minha casa, aí minha mãe trancava as coisas, aí começou a fazer uma bagunça danada, né? Aí eu acabei aceitando a primeira internação. Aí dessa primeira internação aí, veio umas 39 internações devido a essas circunstâncias, né? Eu achava que precisava de ajuda, mas não queria ajuda. Eu ia mesmo, na realidade mesmo, para dar um tempo, para ver se melhorava as coisas e passou por uma, passou por duas, passou por três, aí por quatro, aí depois eu conheci uma moça e não tinha religião nenhuma, nem conhecia, nem sabia que se existia Deus, nem queria saber também, que eu não gostava, crente eu não gostava de crente, né? Nem gostava de católico, não gostava de nada, eu só queria saber de festa, né? Ou seja, não tinha nenhuma responsabilidade, não tinha nenhuma perspectiva de vida. E aí eu tive uma grande decepção com essa pessoa, né? E aí eu vim ficar na sarjeta, realmente mesmo, os pais não queriam mais. Aí fui pro trecho, andei muitos quilômetros, né? A pé. Então agora, essa moça que você conheceu,
de alguma maneira vocês romperam Romperam. e isso te levou a uma vida com andarilho. Fiquei decepcionado, né? Ia pra lá, ia pra cá. Já não tinha lugar fixo? Não. Aí, no caso, aí ficou 7 psiquiatria, 39 internação devido a essa situação. Aí tentei suicídio 5 vezes. Aí foi a primeira vez que eu fui pego pela polícia, né? Fui parar na delegacia por causa de uma trouxinha de maconha que eu tava na mão. E dali depois 7 psiquiatria, psiquiatra saía. Eu olhava que aquilo ali não era a minha vida, né? Falei assim, poxa, mas o que eu tô fazendo aqui dentro desse lugar aqui? O cara fumando, bebendo, usando droga aqui dentro. Dentro do lugar você dentro conseguia? Do lugar, conseguia. Eu saía, eu pulava, né, do lugar e ia buscar as drogas para poder usar lá dentro do quarto, né, onde eu estava internado. E aí eu Você me comentou em algum momento que os muros eram bem altos. Era né? bem alto, tinha uns 10, 15 metros de altura. 10, 15 metros. A vontade era tão grande de eu pegava, escalava nas janelas e agarrava no muro e eu segurava no muro e para descer, para pular um muro, eu soltava a mão e tipo um amortecedor, né? Doía as pernas, mas eu conseguia, né? Aí eu corria lá na vila, pegava uma droga e voltava de novo, batia lá a campainha e falava, olha, eu pulei ali querendo fugir, tô arrependido, e eu tava pra dentro com a droga e lá a gente consumia tudo. Tu compartilhava com as pessoas lá dentro? Compartilhava. Então eu já tava naquela vida de manipulação, né? De saber manipular as pessoas, de saber enganar as pessoas, de roubar as pessoas, eu me fingia numa vida que achava que era uma vida feliz e assim, eu era vazio, né? Aí quando eu fui para a estrada, né, eu comecei a sofrer demais, fiquei muito feio. Aí quando eu estava nas ruas, né, aí tentando suicídio, tentava me matar. E aí foi a segunda vez, né? Aí Você tentava se matar? Tá, teve uma vez que eu peguei um copo grande americano, bem grandão mesmo, assim, uma canecona assim, e coloquei tudo quanto é tipo de remédio, e coloquei lá. E eu tinha bebido bastante bebida, cheirado muito cocaína, e eu estava bem desanimado da vida, bem assim, não tem mais solução para mim, porque de tanta internação, não aguento mais essa vida, e aí eu acabei tomando aquilo lá, né? Mas eu fui me levar para o hospital, fizeram lavagem e ali fiquei vivo novamente. Você achava que tinha alguma esperança, Sandro, para você? Não. Você achava que não tinha mais jeito? Não, nem pensava que existia esperança, porque eu só conhecia aquilo, né? Minha história, eu só tinha aquilo na minha vida, na minha mente, né? Só tinha droga, mulheres, diversão, alegria. Eu não tinha um pensamento de uma família, de uma casa. Para mim isso daí era impossível, devido a ter passado a minha infância daquela forma. Poxa, eu fiquei muito constrangente, muito traumatizado. Para que ter esposo? Para que ter casa? Para que ter, né? Para que trabalhar? Para ficar dessa forma, né? Então aí foi a segunda vez que eu estava na casa da última vez que eu estava na casa da minha mãe, eu conheci alguns outros amigos, né? E aí certo dia eu estava na porta da casa, interessante, né? Quando eu estava na porta da casa da minha mãe estava ajudando eu, comprava uma bebida aqui, um cigarro ali e tal. E aí um dia minha mãe pegou e chamou e falou assim, Sandro, você não quer, mãe? Eu falei, faz um favor para a mamãe, você não quer ir na igreja com a mamãe lá? Mãe, você tá de brincadeira, né? Ela te convidou no estado que você estava para ir para a igreja. Para ir para a igreja, né? Caótico, a vida sem esperança. Sem nada, tava desandado. Ela te convidou para ir para a igreja. Eu estava tomando lembro até hoje, era de dia, era tarde, né? De umas 2 horas da tarde, eu falei assim, mano,
Ô filho, vamos pra igreja hoje com a mãe, né? Falei, mas você tá de brincadeira comigo, não vê igreja, mãe? Que igreja que você vai? Igreja adventista. Aí isso eu passei fora que eu já conhecia. Ali eu já tinha conhecimento já de várias religiões, né? Candomblé, espírita, todas as religiões que eu já tinha passado devido às internações, né? Aí mas a adventista eu nunca tinha conhecido. Nunca tinha falado da adventista. Então, até então, nesse meio aí que você passou por tantas religiões, você não tinha cruzado com a igreja adventista do sétimo dia? Não tinha conhecimento. E também nem conhecia Deus ainda, nem claro. tinha, né? Tu passava pela religião, mas... Aquilo ali era uma história para mim, era uma historinha. Para mim, como se diz no ditado, humano é para boi dormir, conversa para boi dormir. Aquilo ali era só para manipular as pessoas e ganhar dinheiro. Para mim era isso, né? E aí a minha mãe falou pra mim, eu falei assim, você tá louca, na crente? Você é muito louca, que eu vou pisar no pé da igreja de crente. Ainda mais adventista, você tá louca, mãe? Eu falei, não, mas filha, ela me manipulou certinho aquele dia, apesar de que ela aprendeu comigo. Falando, olha, não, vamos com a mamãe te dá, a mamãe compra 1 litro de 51 pra você. Depois eu falei, eita mãe, eu vou então. Quer dizer, ela te fez uma chantagem com... fez uma chantagem emocional ali na minha cabeça. E te ofereceu bebida. Porque eu não trabalhava, eu não tinha condições, né? E eu precisava daquilo para me manter alegre no dia. Na realidade, para mim ter felicidade, eu procurava aquilo para preencher um vazio que tinha dentro de mim. Quer dizer, para que ela conseguisse te levar para a igreja, ela precisou te oferecer mais disso. Aí... Até que tem aquele ditado que tem mal que vem para bem, e foi mesmo, né? Ali tinha... E como é que foi chegar lá e pisar numa igreja? Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa para você, Gabriel. Quando eu entrei na igreja adventista, para mim, eu não lembro quem estava, eu não lembro quem pregou, eu não lembro da mensagem, não lembro da música... Eu só lembro do rosto da minha mãe, da minha sogra, que hoje é minha sogra, né? E o olho da minha esposa quando ela saiu, quando nós saímos, né? Passou o culto e estava saindo a minha mãe, eu doido para ir embora, falei, nossa, não vejo a hora de ir embora. Para pegar bebida. Tomar bebida, passar uma caipirinha, fazer um cigarro, fumar esse lugar aqui, para mim, misericórdia, vamos embora, mãe, vamos embora. Ela pegou na minha mão e falou assim, não filho, vem aqui. Vem aqui que eu quero apresentar uma mulher, uma senhora para você aqui. E ela pegou e me chamou e falou assim, vai, mas tá bom. Ô, dona Margarida, tudo bem? E eu falei assim, você é o filho da dona Severina, eu quero apresentar a minha filha. A hora que ela falou apresentar a minha filha, eu fiz assim, falei, nossa, deu choque do olho, cara. Eu falei assim, caraca, ué, que gata, meu. Falei, poxa, é aqui mesmo. Aí eu falei, mãe, essa igreja adventista é maravilhosa, né, mãe? Falei, poxa, e já tinha morrido isso dentro de mim, né? Você já não tinha mais uma esperança amorosa também? Não tinha esperança amorosa, tive muitas decepções. E ela era nascida do berço adventista. Então ela era uma menina da igreja desde pequena? Ela era desde criança, desde nenê. Nasceu no lar adventista e afastou da igreja por 20 anos. 20 anos afastado. Aí no dia que eu fui fazer a visita, que me aparece ela. Poxa, que pesadelo que ela foi arrumar, cara. Quer dizer, no dia que você foi convidado para ir para a igreja, ela também foi? Foi. E ali começamos a ter amizade, né? Aí eu fumava, parava, lavava a mão, tomava um banho e comecei a parar da bebida. Né? Comecei a parar com a bebida, comecei a ter amizade e tal. Aí foi uma barata. Você queria parar com a bebida por causa dela? Eu queria, por causa dela. Eu não conhecia Deus ainda, não tinha nem noção disso. Né? Eu falava a Deus, eu orava, mas eu orava com vazio. Eu orava, parece que a minha oração não saía do teto. Você vai, cara, o que eu tô falando, né? Tô falando sozinho. E aí começamos ali a ter uma amizade e tal. Diminuir mais as drogas, diminuir mais a bebida. Tua vida aparentemente estava melhorando. Estava melhorando.
E ela sabia que você tinha todo esse contexto, essa luta com as drogas? Isso, então, quando eu comecei a conhecer ela me levou, é uma história bem comprida, ela me levou para passear. Eu fui buscar ela no trabalho dela, que ela trabalhava, era uma pessoa muito trabalhadora, né? E aí eu falei para ela, né? Eu falei, eu não queria ter mais amizade com ela, porque eu não queria ter nenhum relacionamento, não queria mais machucar ninguém, né? Porque todas as pessoas que chegavam próximo de mim, eu acabava ferindo o coração dessas pessoas e fazia sofrer. E eu acabava tendo mais depressão. E ela mesmo assim aceitou, né? Ela falou assim, não, eu compreendo, mas vamos ter amizade e tal. E começou a ter amizade, fomos para acampamento junto, né? De carnaval, meu primeiro acampamento de carnaval. E no meio da história de vocês estava lá a igreja, vocês continuavam frequentando a igreja? Ah, eu ia para a igreja. Eu ia porque tinha que ir, né? Eu estava indo para a igreja, eu falei, não, vou encontrar, tem que achar esse caminho melhor, pô. Tem que acabar com essa vida, né? Não posso continuar. E vocês foram juntos para um acampamento de carnaval, um acampamento da igreja? Acampamento da igreja adventista, né? Eu lembro até hoje que eu ficava lá no canto, lá, separado de todos os jovens, né? De todas as meninas, e ela lá no canto também, separada de todos os jovens, ficava no canto olhando para mim e eu ficava no canto olhando para ela. Só que depois ela falava para mim, olha, eu ficava lá e eu ficava te observando, mas que rapaz diferente, que não se envolve com ninguém. Aí eu olhava para ela e falava, que ninguém é diferente, que não se envolve com ninguém. E foi um relacionamento assim, parece que realmente hoje eu acredito que Deus colocou, né? Mas assim, ela sofreu muito, né? Sofreu muito. Mas assim, no começo a gente começou a se conhecer e namorar e tal. Eu lembro até hoje, falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, ó, eu não quero me envolver com você, mas se for para se envolver, se for para beijar, tem que namorar. Se não for para namorar, eu não quero beijo. Eu já coloquei em posição, porque eu tinha medo de me ferrar de novo, né? Aí ela falou assim, bom, se for assim eu aceito, né? E começamos a namorar, só que diante da igreja adventista, como eu não tinha nenhum conhecimento, eu sabia que eu tinha um respeito por ela. De outras eu não tinha, mas dela não, ela foi diferente, eu respeitava ela. E Sandro, vocês estudavam a Bíblia nesse tempo todo ou não? Aí eu conheci os tios delas, né? E os tios dela começou a estudar a Bíblia comigo e tal. Aí começou a ver as minhas recaídas, começou a orar por mim, nos ajudar, né? E aí eu fiquei um tempo firme, né? Sem nada, igreja, tudo certinho. E aí eu falei para ela, olha, nós estamos namorando, eu já sou homem, já tive contato com menino, relação com mulher, você também já teve, fora da igreja, já teve relação com homem. Então, assim, não dá pra gente ficar junto. E ela falou também, não dá pra gente continuar junto desse jeito, né? Só beijinhos, abraços. Aí falou assim, bom, diante da tua igreja, né? Ou da igreja que nós estamos conhecendo, então agora nós temos que casar, né? Aí eu chamo, você casa, eu tô na larga. E aí? Ela falou assim, eu aceito ficar noivo de você, né? Aí ficou noiva comigo. Aí, rapaz, foi esse povo todo. Então vocês casaram, Sandro, é isso? Não, primeiro, nós tomamos tudo, né? Aí nós fomos no cartório, marcamos o civil, casamos, né? Aí batizamos. Batizaram? Ela rebatizou, ela aceitou o rebatismo, né? E eu aceitei o batismo. Aí nos batizamos, e aí casamos dentro da igreja, né? Foi um casamento, uma história assim, cara, bem... assim, respeitosa, com o primeiro contato com a igreja adventista. E o batismo resolveu o problema das drogas na tua vida? A essa altura tinha passado tudo isso? Só começou, querida. Aí que piorou mais ainda. Porque aí virou um conflito na minha cabeça, porque era uma bênção. Nossa, os irmãos começavam a me chamar para fazer junta panela, fazer... JA e tal, e Deus me deu um talento no começo que eu nem sabia, né? No começo, eu me lembro, né? Poxa, botaram para pregar uma vez, caramba, eu, né, não falava do né,
E aquilo lá, a minha esposa, quando eu fui sair pra fora, eu falei, ficou bom, amor? Ela falou assim, ficou, né? Caramba, ela tirou o barato da minha cara. Então, foi um começo de relacionamento muito gostoso. E na tua cabeça essa luta agora, porque você estava na igreja, mas ainda não tinha largado as drogas, é isso? Não, eu tive uma vida dupla, né? Eu não tinha ainda um relacionamento com Deus, não tinha ainda aquela firmeza, e estava dentro de mim a droga, tinha um leão dentro de mim, tinha um monstro dentro de mim, e dentro e fora de mim tinha algo que queria dar o melhor para mim, e aí eu não conseguia, não tinha força. E aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a não olhar mais para a Bíblia, não falar com Deus, e aí no casamento, aí nós brigávamos, no começo não tinha ajuda, apoio, nem de psicólogo, nunca procurei um psiquiatra. Aí ela estava grávida, né? Ficou grávida, minha primeira criança, e ela perdeu, e eu fiquei bem. Aí assim, a gente no começo era tudo maravilha, né? Tinha moto, tinha casa, tivemos 2, 3 casas, e perdemos devido a ir para a igreja e começar a olhar para o irmão, o defeito do irmão, o irmão olhando para você torto, e eu comecei a ter uma luta na minha cabeça, eu olhava para ser humano e olhava os defeitos e comecei a botar a culpa na igreja, e aí eu recaí, tive uma recaída, comecei a beber. Aí eu me lembro até hoje que a minha esposa estava grávida de outro, ficou grávida logo, né, do Samuel, que hoje é uma benção, é uma outra história, né, um menino muito inteligente, é uma benção na minha vida. Os dois são a razão do meu viver, eu amo eles. E quando a comportagem entrou na tua vida? Então, isso aí foi assim, antes de casar, antes de namorar, eu tive uma recaída. Antes de casar, de ficar noivo, eu tive uma recaída. E o primo dela estava começando o seu ministério, né? Estava terminando a teologia e estava assessoriando um pastor do distrito. Ele era um pastor de formação. Isso. Aí ele falou assim, olha, tem uma ideia para você. Eu falei assim, cara, mas que ideia, me ajuda, eu não quero perder ela, eu quero sair dessa vida. Comportagem. Falei, comportagem? O que é isso? Eu falei, a comportagem. Você vai lá, você vai conhecer, você vai gostar. E aí a minha esposa tinha, que era a minha namorada, tinha um golzinho, né? E ele não tinha carro ainda. Ele pegou o golzinho dela emprestado, colocou no dedo, vamos lá que eu levo você. Eu falei, você quer? Eu quero, vamos embora. Aí ele colocou o dedo no carro, arrumou umas 2 cestas básicas, colocou lá dentro, me levou, e eu lembro até hoje, água de São Pedro. Aí me colocou dentro de uma casa lá, com 3 camaradas lá, rapaz. Os caras ficavam acordando 2 horas da manhã para cantar, para louvar. Eu falei assim, não, esse negócio aqui não. Cara, vocês são muito fanáticos, irmão. Não dá, não. Ele acordou de manhã, acordou 2 horas da manhã até as 3, depois 5h30 da manhã. Eu falei assim, não vou ficar aqui não. Não, mas você não pode ir embora, você vai a pé. Eu falei, eu vou a pé. Mas você estava pode ficar com você. E fui embora. Falei, comportagem é coisa de louco. Nunca mais na minha vida quero. Eu tô falando isso e eu passei aí, conheço a comportagem há 11 anos, né? Você ficou 11 anos comportando... Mas assim, não num lugar só. Na realidade, a comportagem virou um ponto de refúgio para mim. Onde era um refúgio seguro. Entendi. Por quê? Porque diante do meu casamento, depois meu filhinho crescer, mas antes dele nascer, vou contar certinho, a minha esposa brigou, a gente discutiu e eu fui beber. E eu tinha um amigo lá que saímos, né? E como eu tinha na infância lá contatos de pessoas que vendiam droga, que compravam carro roubado e tal, e eu estava sem dinheiro. E aí eu peguei e falei para eles, olha, eu sei quem compra o carro roubado. Se vocês tiver coragem e o dom, o resto é comigo. Aí eu estava mamado, bebi todas, não estava aguentando nem ficar de pé mais. Você botou para dirigir, nem sabia nem o que é marcha, nem o que é câmbio, nem o que é seta, nem o que é nada, nem volante. Eu olhava assim, caí com o volante na cabeça do volante, né? E aí um deles roubou um carro, era de menor.
E aí nós andamos, e esse rapaz voltou para a cidade com o carro roubado, e a polícia pegou todos, e só era eu e meu amigo de maior. Aí acabamos pegando uma prisão, minha primeira cadeia. E isso enquanto tua esposa estava grávida? Estava grávida. Aí ficamos alguns meses, alguns dias, né? Aí fui solto para cumprir sentença em liberdade. E devido a isso aí, passou anos e anos, né? Aí ficou nessa vida toda aí, nasceu meu filho, aí eu ia ela foi para casa do pai dela, aí eu saí, aí depois vendemos uma casa, compramos uma casa do lado da casa da minha mãe, aí não deu certo, aí vai virando todo crack. E a comportagem não estava nisso tudo? Crack, não. Aí chegou uma vez, eu vi que não tinha outra solução, eu falei assim, eu não quero saber de clínica, eu acho que eu vou para comportagem. Aí eu fui para comportagem, né? E foi a primeira vez, que eu lembro até hoje que era Paulista Sul, né? Foi a primeira vez, minha primeira experiência de ficar firme, assim, ter um relacionamento com Deus, que eu não achava que era um relacionamento, eu nem sabia, né? Mas deu certo. E foi a primeira vez que eu fiquei firme e tive sucesso na comportagem, e ali começou. Então você teve aí sucesso na comportagem, sucesso contra as drogas também num período de abstinência. Isso. Feliz com a tua esposa, imagino também? Isso, também, né? Lógico. Eu tive sucesso, ficavam um longe do outro. Por isso que, no entanto, hoje nós temos a firme convicção, né, da missão. Quando eu aí estava na comportagem, eu estava lendo a Bíblia, eu ficava firme. Nossa! E o trabalho vendia muito. E ganhava muitas pessoas, assim, através das literaturas. Aí comecei a ter experiência com anjos e assim por diante. Então foi 11 anos comportando, e quando você comportava, você estava bem, estava livre das drogas. Quando eu voltava, eu olhava para o irmão, Então quando você não estava comportando, você estava mal, estava aí eu ia para a igreja minha, olhava para os irmãos, aí caía. E nunca misturou? Nunca usou nas drogas, na comportagem? Na comportagem nunca consegui usar. Nem tinha vontade, nem lembrava, esquecia de tudo. Mas aí, quando eu saía da comportagem, aí eu ia para a igreja local, era a pior coisa que eu fazia da minha vida. Passava um tempo sem fazer nada, aí voltava tudo de novo. Aí uma internação, 2 internação, 3 internação, 4 internação, 5ª internação, 6ª, 7ª, 8ª, aí foi 39. 39 internações? 39 internações. Quantas vezes você tentou suicídio? 5 vezes. 5 vezes? Quantas vezes você foi preso? Então, foi essas 3 vezes. Aí ficou esse processo, e ficou aí anos arquivado, mais de 15 anos. Aí, que eu me lembro, foi da última vez, da última campanha que eu tive. Aí o que aconteceu? Aí, da última recaída, ela falou para mim assim, eu lembro até hoje, falou assim, olha, vai embora. Ele estava na casa dela, o pai dela estava vivo ainda. A tua esposa falou isso? Vai embora, procura estudar, procura mudar de vida. Trabalha, mas como que eu vou fazer isso? Só tem 5ª série, não tem nem, olha, eu não estudei, eu sei estudar. Não, pai, você... Ela te expulsou? Não é que ela me expulsou, não tinha como eu viver, porque nós já tínhamos perdido a casa devido às drogas. Conta pra gente, Sandro, como foi essas vezes em que você desejou a morte. Teve alguma coisa, você me contou da forca, algo assim? Eu não estava mais suportando essa vida, né? Não estava aguentando mais. Era uma vida para mim que não existia mais, não tinha mais força para vencer isso daí, então eu achava que não tinha mais solução, né? Então, estava tão desanimado porque eu via meu filho, via minha esposa, via tudo aquilo que eu tinha conquistado, indo por água abaixo, ralo abaixo, por causa das drogas, né? Então eu tentei suicídio, vários começos de overdose. E dessa última eu fiz uma forca, eu estava meio ruim, e minha esposa estava dormindo. E os dois deram risada, porque quando eu caí, a corda arrebentou. E eu caí de costa na mesa, o barulheiro da pilha, e eu estava lá só. Então você foi se suicidar com uma forca e a corda arrebentou? Arrebentou. E aí ela pegou e falou para mim, falou assim, olha,
vai, tenta mudar a sua vida, não sei o quê. Aí eu estava bem desanimado na rua, entrei em contato com um amigo da comportagem antiga, né? Que era palestrante de igreja. Foi onde começou tudo, né? Começo mesmo, daí eu comecei a ficar firme. Aí eu fui para Goiás, Goiânia, comportar e entrei numa campanha de Sonhando Alto, terminei todos os meus estudos, né? Consegui terminar através da comportagem, no 2º grau completo. Aí eu tinha um sonho de fazer teologia, aí foi uma decepção. Aí eu ganhei um campo de revista e fiquei ali quase um ano firme, forte. Mas me conta, Sandro, dessa última vez em que você desejou a morte. Foi na minha recaída devido... Lógico, hoje eu sei que um ser humano sem um relacionamento com Deus, ele não tem sucesso em nada. Pode até ter, mas é superficial. É um caminho de morte, eu acho, né? Então, assim, eu tive um relacionamento superficial e eu tive uma recaída muito grande, muito forte, muito forte. E aí, eu estava na rua andando e aí eu falei para minha esposa que eu ia para uma clínica de recuperação, aí era Presidente Prudente, aí eu cheguei lá, em vez de ir para Presidente Prudente, fiquei na linha do trem usando crack. Quer dizer, ao invés de ir para a clínica, você ficou... Já fiquei... Usando crack. Parece assim que o negócio estava dentro de mim, porque quando o independente, ele já é anos já, né? Então ficou no sangue. Então é mais forte, aí tinha mente, aí é coisa espiritual e física também. Claro. Física, mental e espiritual. Aí eu fiquei na rua usando crack, aí um dia eu tava tudo sujo, sem tênis, sem nada. Aí eu olhava para um lado, um cara fumando um cachimbo, olhava para o outro fumando um cachimbo, e eu tava com um pedaço de crack na mão, um cachimbo na mão, um isqueiro na mão, aí deu uma doida em mim, eu falei, não, eu levantei, falei, não, aqui esse lugar não é para mim. Aí eu comecei a andar na rua, de Presidente Prudente, com um pedaço de crack na mão, cachimbo na mão, com tudo. Cachimbo e crack na mão, saindo dali. Saí... Era de noite? Era de noite, madrugada. E aí eu não quis voltar, fiquei assustado, algo estava querendo tirar eu dali, que me empurrando para andar. E comecei a pegar a estrada, falei, vou voltar para casa. Eu voltei fumando, aí já no meio do contexto do caminho, né? Eu tinha uma estrada muito fechada, era muito escura. E ela tinha um colonhão de um lado, um colonhão do outro. E aí eu ficava com medo porque vinha carro e eu tinha que atravessar de um lado que não dava para encostar no outro. Aí a última vez, aí eu estava bem mais adiante, antes da rodovia de Ourinhos, né? Tinha um pasto bem grandão. Eu me lembro que eu atravessei o pasto e sentei para fumar o crack, né? E aí eu olhei assim, comecei a pensar, veio um vazio, um negócio dentro de mim tão estranho, falei assim, não aguento mais essa vida. Já tantos anos, tanta internação, longe da minha esposa, longe do meu filho, eu não quero mais essa vida para mim, por favor, me leva, não aguento mais. Né? Tanta tentativa de suicídio, não morria, né? Preso, e aí eu falei assim, não aguento mais, por favor, me leva. Mas assim, me leva do meu jeito, não leva do jeito de Deus. Aí ele me levou, né? Foi me levando e eu tinha uma cidade chamada Regente Feijó e uma cidade chamada Presidente Prudente. E eu me lembro até hoje que eu estava andando, aí eu fui para uma cidade que não era Regente Feijó, para procurar um albergue, um lugar para arrumar uma passagem para voltar para Ourinhos. Ia dar mais dor de cabeça para minha esposa, né? Nossa. Aí eu me lembro que ainda estava com uma pedra de crack ainda na mão e aí no cachimbo, andando na cidade, parei na rodoviária, não tinha ninguém, estava vazia. Não tinha polícia nenhuma na rua, nada. E aí eu fui no banheiro para fumar, né? Para usar, para esconder das câmeras, né? Aí veio na minha cabeça, você não pediu para mim te levar? O que você está fazendo com esse negócio na sua mão? Eu me lembro até hoje que eu não sei que me deu um estalo assim, eu joguei tudo dentro do vaso, dei descarga e falei, Senhor, chega, me leva, por favor, me leva. Fui parar em Regente Feijó,
Tem muita história aí, mas eu fui parar em Regente Feijó e ali eu estava procurando um albergue, ali, uma assistência social, para conseguir uma passagem para voltar embora. E aí encontrei um rapaz, um jovem, e aí eu perguntei para ele, onde que tem um albergue aqui para ele pegar uma passagem para mim ir embora para minha casa, né? Ah, tem ali. E ali eu fui andando, e eu lembro que atravessei uma linha do trem, virei à direita e comecei a andar, e quando eu olho para o meu lado da igreja adventista do sétimo dia, eu olhei e falei assim, olha, último lugar que eu vou pedir ajuda é esse lugar. Não vou pisar o pé aí dentro, nunca mais eu quero pisar o pé dentro dessa igreja. E eu lembro quando eu virei à esquerda, depois da igreja, o rapaz virou para mim e falou assim, o que você pediu para me levar? Eu falei assim, eu queria que você me levasse na assistência social, no albergue. Ele falou para mim, cara, aqui não tem albergue nesse. Quer dizer, ele te levou, estava te levando para o albergue, chegou lá. Chegou na metade, depois da igreja, virou para mim e falou, não, aqui não tem. Ele mesmo que está te levando disse que não tinha. Ele mesmo falou para mim. Aí veio na minha cabeça, você não pediu para mim te levar? Volta lá na igreja adventista. Aí eu olhei e falei, não acredito. Eu vou ter que entrar naquela igreja de novo, meu pai. E ali é onde começou mesmo uma transformação de vida, né? Eu voltei e quando eu estava mais ou menos uns quase meio quarteirão, o ancião da igreja, que hoje eu tenho um contato, um amigo meu muito bacana, e ele já veio saindo da igreja, e quando eu fui chegando mais próximo da igreja, ele veio para junto de mim e me deu um feliz sábado e bom dia, você entra na igreja adventista. Ele te abraçou aí? Me abraçou. Qual era a tua aparência? Muito feia. Muito sujo? Não, eu calçava 41 e eu tava com um tênis de 31, 38 no pé. Eu tava tudo barbudo, tudo fedido, tudo sujo, tudo... Nossa, não tinha tomado banho um bom tempo. E aí ele me colocou na igreja, eu falei, meu pai, o que eu estou fazendo? Você não pediu para me te levar, eu te levei, você está aqui, agora deixa que eu cuido da sua vida. Aí eu fiquei assim, na escola sabatina, eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, a escola sabatina, né? Ele na hora ele captou, depois ele falou para mim, adventista, ex-adventista. Ele pegou uma lição, me deu uma lição, e foi o culto, e todo mundo ficava olhando pra mim. Eu acho que também tava fedendo demais, né? Caramba, velho. Aí, mas, cara, eu falei assim, Senhor, por favor, o que o Senhor quer? Se o Senhor existe realmente, depois de tanta experiência, mas eu quero ver com meus olhos. E Deus fez tanto milagre na minha vida, e eu não consegui enxergar isso, porque eu queria ver uma coisa palpável, mas só que ele já estava fazendo, e eu não acreditava. Né? Então ali acabou o culto, fedendo, e ele falou, não, vamos comigo que você vai almoçar em casa. Aí quando chegou na casa dele, eu até hoje, eu tava toalha, vai lá tomar um banho, vou te dar uma roupa, me deu um tênis, me deu uma roupa, me deu tudo, me deixou cheiroso, faz essa barba, fez a barba, tudo. E aí ele sentou almoçando, almoço, era só os dois, né? E aí ele olhou para mim, eu contei toda a minha história para ele falou para mim, e o que você quer que eu faça com você? Você quer ir embora para sua casa? Na hora, ver assim, poxa, casa. Aí eu olhei para ele, foi a minha última internação. Eu olhei para ele e falei assim, olha, não quero ir para minha casa, eu preciso de uma recuperação. E essa foi a tua última internação? Última internação. A última internação numa clínica. Pois aí, na hora, foi na minha vontade, porque eu vejo que é poder divino com esforço humano. Eu fiquei 5 meses deitado numa cama, comendo legumes, frutas e salada. Eu acordava, eu tomava meu jejum. Então foram 5 meses, sendo que você ficou ali só à base de remédio e das frutas e legumes. 5 meses, aí eu tomei uma decisão mesmo, falei que não queria mais e precisava mudar de vida, e eu queria mudar de vida, se eu queria que Deus entrasse na minha vida. E ali eu comecei, esses 5 meses aí deu resultado. Aí depois de 5 meses, a primeira vez as pessoas começaram, cadê o Sandro? Cadê o Sandro? Não, 5 meses dentro de casa, comendo, dormindo, mas uma alimentação saudável. Nada de carne, nada de suco, de refrigerante, nada. Tudo saudável. Mudança na tua vida uma mudança radical de alimentação.
e as medicações que me ajudaram muito, né? Eu sei, Sandro, que a sua história continua, ainda está sendo escrita na verdade. Hoje o Sandro é um obreiro bíblico, ele leva centenas e centenas de pessoas à decisão do batismo. Mas, Sandro, eu queria que você olhasse para aquela câmera lá e dissesse para alguém que, quem sabe, está passando pela mesma coisa que você lá atrás. Quem sabe que não tem mais esperança, que luta contra as drogas ou contra outro vício. O que você tem a dizer para essa pessoa? Qual que é o segredo para se ver livre? Olha, o segredo é nunca desistir. Não importa quantos tombos você caia na sua vida, não importa quantas vezes você caiu, o importante é você se levantar. E o segredo, não tem outro segredo a não ser Jesus. E para mim encontrar Jesus, para mim estar encontrando Jesus, é a minha comunhão diária através da sua palavra. Esse foi o êxito da minha vitória. E esse tem sido o êxito da minha vitória, e não só da minha, mas de muitas pessoas. Agora, se eu conseguir, e se Deus me ajudou, por que você não pode? Se Deus for capaz de te livrar, pode livrar com certeza qualquer um. Eu tenho um texto que eu carrego no meu coração, que eu nunca vou esquecer, que é Lucas capítulo 1:37, né? Que não existe causa impossíveis para Deus. Então, na minha mente, eu achava que era impossível, né? De ter uma família, de ter um futuro, de ter um estudo, de ter confiança, de ter respeito próprio, respeito para as pessoas. Mas existe. Quando a gente encontra Jesus, encontra Deus no nosso coração, e transforma a nossa vida, transforma e nos dá esperança. Amém. Amém. Sandro, eu queria que você, com você mesmo, fizesse uma oração por quem está nos assistindo e quem sabe está lutando também. Você consegue? Consigo. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por hoje me mostrar, através desse testemunho, quando eu não achava que o Senhor existia, e sabendo que o Senhor existia hoje, sabendo que o Senhor existia, o Senhor nunca deixou de acreditar em mim, Pai. Muito obrigado também, ó Deus, porque o Senhor guiou a minha vida para uma vida cheia de esperança, uma vida totalmente nova, com uma família, com respeito próprio e também com respeito de outras pessoas. Muito obrigado, Pai. E eu estou orando agora, agradecendo ao Senhor e orando para essa pessoa que vai ouvir o testemunho, que eu peço a Deus, não para nós, né? Porque nós não somos dignos, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Mas, por favor, Senhor, essa pessoa que está ouvindo nesta noite, nesse final de tarde que estamos gravando, que o Teu Santo Espírito, que a pessoa de Jesus, através do seu sacrifício, do seu sangue na cruz do Calvário, venha alcançar o coração dessa pessoa e por favor, Senhor, dê força a ela para que ela tenha o desejo, a vontade de querer Te conhecer e dê força para que ela alcance essa vitória, como todos nós buscamos alcançar, que é a vitória do Senhor. Pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados e que o Senhor venha nos preparar para um reino melhor, não que o Senhor tem estabelecido nessa terra que o ser humano estabelece, mas aquele qual o Senhor está estabelecendo, que é a vida eterna. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição também as redes sociais do Sandro, para que você possa segui-lo e as minhas também. Se você quiser ir lá e perguntar uma coisa direto para ele, vai ter essa oportunidade também. Estarei à toda disposição. Além disso, quando nós dissemos que a história do Sandro está sendo escrita, é porque em breve ele tem planos de colocar toda essa história com mais detalhes, coisas que ele não contou aqui, num livro, é verdade, Sandro? Com certeza, com certeza. Quando esse livro estiver pronto, a gente vai anunciar aqui também nessa descrição, vai estar tudo certo. Se ainda não tem, é porque o livro ainda não foi escrito. Se você também tem o desejo de estudar a Bíblia, nós vamos deixar aqui na descrição também um link onde você pode estudar a Bíblia com alguém que esteja disposto a te ensinar o que a Bíblia diz, assim como o Sandro
estudou e hoje explica para outras pessoas também. Este é o caminho, não tem outro caminho. Meu querido, deixa o teu like, se inscreve no canal e estamos juntos.